deparamos com a obra, no contexto da vida do apóstolo Paulo, nós observamos o quão vencedor ele foi. Um homem, como nós sabemos, que teve uma história transnacional, tendo nascido no que hoje é a Turquia, tendo vivido parte da sua formação em Jerusalém e depois viajando pelo mundo. E entre a sua missão estava a de escrever livros. Talvez a gente pergunte, por que escreveu cartas? Porque a carta era o gênero preferido dos escritores dessa época. Se você pegar os autores romanos desta época, eram dois os gêneros, além da poesia, que sempre foi permanente: o teatro, os dramas teatrais e as cartas. Todos os grandes filósofos romanos escreveram cartas. Hoje, Paulo escreveria um romance, por exemplo, porque hoje é o gênero mundialmente mais preferido, presente inclusive em formas televisivas e cinematográficas. Mas nessa época, o gênero preferido é a carta. Eu também gosto de lembrar que as condições para a produção de uma carta eram muito diferentes das nossas condições. Uma carta demorava semanas para ser escrita, porque as condições tecnológicas eram, comparativamente às nossas, menores. Quase sempre esses escritores usavam amanuenses, secretários, aos quais ditavam as suas correspondências. Era o jeito daquela época, dada a dificuldade de manejar o estilete para rasgar e marcar o estilete com tinteiro, o pergaminho ou o papiro já menos agora, mas nessa época o pergaminho, o papiro ainda existente. Além disso, o apóstolo Paulo era um itinerante, por isso apóstolo. Ele não foi o bispo de nenhuma igreja, por exemplo, o pastor de nenhuma igreja local, ele foi pastor de todas as igrejas. E aí, o ministério dele nessas igrejas, em cada lugar que ele chegava, era uma maravilha. Todos reconheciam o apóstolo Paulo como um grande missionário, um grande teólogo. Quando ele falava, ninguém discutia, todo mundo concordava. E o povo da cidade que não era cristão admirava o gênio do apóstolo Paulo. Não lemos isso no livro de Atos? Não lemos. O que nós lemos em Atos, que mesmo nas igrejas ele enfrentou oposição, e fora delas enfrentou a cadeia e as chicotadas. É neste contexto de adversidade, não de calmaria. Para o apóstolo Paulo, aceitar o evangelho foi um péssimo negócio. Não foi coisa boa para ele. Ele não lucrou nada com isso, nem materialmente, e em sua vida, nem mesmo em termos de fama e poder que ele não teve. Paulo só perdeu. Se olharmos da perspectiva humana. Mas, no entanto, ele dizia, olha, ele colocou no plural, somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. É um outro tipo de vitória, é um outro tipo de triunfo, é um outro modo de viver. É nesse contexto, então, que Paulo começa a escrever as suas cartas. Paulo deve ter se convertido por volta do ano 34, muito provavelmente 32, talvez 33 ou 34. Pouco depois
da ressurreição de Jesus. E morreu provavelmente por volta do ano 64, estou colocando de propósito essa data, porque pode ser um pouquinho antes, 63 ou 66, para chegarmos a 30 anos. Paulo fez tudo o que fez ao longo de 30 anos. É muita coisa. Incansavelmente, Paulo viajava, Paulo trabalhava. Eu gosto de sublinhar isso, porque a gente sempre acha que as coisas sempre foram do jeito que elas são hoje. Por exemplo, eu fiz o trajeto do apóstolo Paulo, mas eu fiz de avião uma parte, de ônibus outra parte, de navio outra parte. A única semelhança entre nós foi o navio, só que o meu era um transatlântico e ele era um cargueiro, possivelmente na terceira classe. A semelhança apenas que o mar era a via. Fora disso, zero de conforto comparado aos dias de hoje. Mas durante o seu périplo pela Turquia, Paulo fez isso a pé. O seu périplo pela Grécia, onde estava na divisa ali, embora Éfeso estivesse na Turquia, mas a cultura era uma cultura grega, Paulo fez isso também a pé. Paulo percorreu toda a Grécia, toda a Turquia, a pé. Quando ia a Israel, aí pegava um navio e descia em Jope ou Cesareia Marítima. Ou quando ia a Roma, obviamente ia de navio, não tinha outro modo de acessar àquela época. Mas fora disso, a pé. A pé por quê? Tinha cavalo e carruagem, mas era muito caro, Paulo não podia pagar. Eu digo isso porque com isso a gente entende melhor o contexto dessas correspondências, dessas obras magníficas que ele escreveu. E Efésios há uma grande controvérsia. Qual é a obra-prima do apóstolo Paulo? Romanos ou Efésios? Como obra da maturidade, sem dúvida alguma, é Efésios. É um resumão belíssimo de toda a doutrina cristã pela pena, se podemos dizer assim, quase que figuradamente, porque não era a pena que se usava para se escrever, do apóstolo Paulo. Essa igreja, a igreja na cidade de Éfeso, hoje Éfes, na Turquia, inexistente mais por causa dos terremotos, já mencionei isso anteriormente, era uma igreja que ele se tornou um fundador, mas agora ele está preso, ele está em Roma, preso, aguardando o julgamento, na expectativa que seria absolvido. Lembra-se que quando ele começou a ser julgado em Jerusalém, ele disse: eu apelo para César, isto é, apelo para o imperador, isto é, para o Supremo Tribunal Federal, podemos aplicar nos dias de hoje. Ele é conduzido então até a cidade de Roma e lá fica preso. E ali preso ele escreve esta carta. Já discutimos o capítulo 1, onde sobretudo há uma oração indireta belíssima. Já discutimos o capítulo 2, onde está o cerne de toda a teologia cristã, onde ele diz claramente então: pela graça, 2:8, vocês são salvos mediante a fé, e essa salvação não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras, porque se viesse de obras, eu aqui estou dizendo, nós começaríamos a nos comparar. Eu fui salvo porque a minha obra foi maior ou menor. Vendo um seriado recentemente, uma série recentemente, uma testemunha dizia o que fazem os presos na prisão. Eles começam a contar suas histórias e a se gabar. Quem é que cometeu o crime mais terrível? Porque se ele cometeu o crime mais terrível do que o outro, ele era o manda-chuva ali naquela prisão. É o que eles fazem. Diz
este seriado, eu nunca estive preso, não posso conferir, mas é o que uma testemunha dizia. Então eu estou dizendo essas coisas porque se eu fui salvo pelas obras, quais foram as minhas obras? Mateus, você sabe o que eu fiz para ser salvo? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí você vai dizer, mas você sabe o que eu fiz, Israel? Ah, eu fiz muito mais que você. Aí nós vamos comparar um com o outro. Ele diz, não foi por obras, vocês não fizeram nada. Foi um dom de Deus, um presente de Deus. Isso no capítulo 2. No capítulo 3, nós encontramos de novo uma oração do apóstolo Paulo, e encontramos essa expressão, essa doxologia, isto é, essa exaltação, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, a Ele seja a glória. E agora chegamos ao capítulo 4. Eu vou ler apenas 6 versículos, os 6 versículos iniciais, porque depois nós vamos ler na semana que vem, se Deus nos permitir, os versículos que tratam dos ministérios na igreja, e precisamos tratar isso com tempo bom, para que fique muito claro para todos nós. Como eu disse hoje no culto das 11, sempre que lemos a Bíblia nós temos que entendê-la. Eu disse também que às vezes nós perdemos aquilo que é essencial. Temos sempre que manter aquilo que é essencial. Eu tenho feito sempre uma paráfrase dos textos, não todos que eu não consigo, mas de alguns, para que fique mais claro esse texto. Eu fiz uma paráfrase desse texto que acabei de ler. Vou transmiti-la aos irmãos. Efésios 4:1, paráfrase. Passo agora a lhes pedir, aqui da prisão onde estou por amor a Jesus, que vocês vivam de uma maneira coerente com a fé que abraçaram e na qual têm sido orientados. Sejam humildes e gentis, tolerantes e amorosos, vivendo assim, pela atuação do Espírito Santo, a unidade entre vocês será real e haverá paz de verdade. Vivendo assim, vocês estarão demonstrando de forma prática que valorizam a unidade que experimentam graças ao Espírito Santo atuando entre vocês. Vivendo assim, vocês estarão demonstrando que vivem pela esperança que Deus derrama sobre os seus corações. Vivendo assim, vocês poderão cantar que só Jesus é o nosso Senhor e nele cremos de todo o coração. O Deus eterno é nosso Pai, a Ele nos submetemos para que atue por nosso intermédio e que para tanto Ele nos abençoe. Nesses versos, o grande teólogo John Stott disse que estão os 5 fundamentos ou as 5 pedras fundamentais da unidade cristã. Primeira, a humildade. Segunda pedra, a gentileza. Terceira pedra, a tolerância. Quarta pedra, o apoio. Quinta pedra, o amor. Eu não preciso explicar estas palavras, mas posso apenas trazer uma linha de sinônimo para nos ajudar. O que é ser humilde? Palavra rejeitada em todas as culturas. Só a cultura cristã tem essa ideia da humildade. O mercado empresarial abomina a ideia de humildade. Pelo contrário, você tem que se impor. Mas a humildade cristã diz o seguinte: ser humilde é dizer, eu não sou superior a você. Eu sei que é simples. Eu não sou melhor do que você. Eu sei que é simples. Eu não sei mais do que você.
Eu sei que é simples, mas é tão difícil. Naturalmente, eu me acho superior a você. E naturalmente você se acha superior a mim. Ser humilde não é ter baixa autoestima, não é ter uma atitude de autocomiseração, não é ser vítima na vida, não. Ser humilde é ser verdadeiro, é colocar-se no seu devido lugar, porque você não sabe mais do que alguém. Temos aqui o nosso Geraldo Tranquilino, nosso câmera aqui. Ele não é profissional disso, correto? Mas eu posso dizer a você o seguinte: desse assunto aí, ele sabe mais do que eu. Mas ele não é superior a mim. Porque se eu sentar aí, vou quebrar a cabeça e vou aprender a fazer também. E de igual modo, quando ele me vê aqui expondo a Bíblia, ele diz: "Poxa, Israel sabe mais Bíblia do que eu." Mas ele pode sentar aqui, estudar e saber muito mais do que eu ainda. Isso que eu quero salientar. A humildade não quer dizer que eu não posso, não quer dizer que eu não tenho valor. A humildade não quer dizer isso, quer dizer o seguinte: eu não sei mais, eu não posso mais, eu não tenho mais. A humildade não se compara. Quem se compara se acha superior, mas quem não se compara não se acha. Isso é ser humilde, não se comparar, porque cada um de nós, diz o apóstolo Paulo, tem a medida da graça que Deus lhe deu. Vendo aqui os garotos tocarem, falei: gente, acho que vai sair aquela música Clame ali. Quando ele tocou as primeiras notas, para mim isso é mistério. O cara pega um negócio daquele ali, tum, 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 e eu conheço essa música. Mas eu não me comparo com ele. Eu não sei fazer isso, mas eu não me comparo com ele. Como ele não deve se comparar comigo. Hoje alguém me disse assim, quando mencionei uma situação, e essa pessoa falou assim: olha, ali na frente eu nunca vou subir na minha vida. Eu perguntei: se fosse o aniversário? Não saio de onde eu estou, eu não vou. Se me chamar, eu não vou. Não estou falando dessa humildade que é uma timidez, não é disso. Eu estou falando de não se comparar. Então, alguns, se eu chamar aqui para orar, talvez não consigam. E outros vão subir aqui e fazer aquilo que foi convidado para fazer, sem nenhuma dificuldade. Mas ninguém é superior, porque ser humilde é não se comparar. Então, este é um pilar da vida. Um pai não é melhor do que um filho. Mas se comparar, sou mais forte, sou mais sábio, meu filho. Um filho não é maior do que o pai, sou mais veloz, sou mais forte. Eu me lembro, meus irmãos, minhas irmãs, quando eu era criança, como meu pai andava rápido. E eu fazia um esforço tremendo para acompanhá-lo. Meu pai envelheceu. Quando íamos andar, eu falei: Israel, anda mais devagar, não estou conseguindo lhe acompanhar. Nunca esqueço dessa imagem, porque a vida é assim, não dá para comparar. Não somos melhores, nem mais velozes, permanentemente em relação aos outros. Esse é o primeiro fundamento para que haja unidade na nossa família. Se a esposa se acha melhor que o marido, ou vice-versa, o filho mais do que o pai, e vice-versa, irmão, não vai ter uma vida familiar saudável. Não podemos nos comparar, não somos superiores. A humildade é um pilar de uma vida sábia, de uma vida boa. O segundo pilar é a gentileza. O texto bíblico usa a palavra mansidão. Eu preferi, na paráfrase, trazer a palavra gentileza. Podia usar cortesia, polidez, suavidade, agradabilidade, educação. Eu nem preciso lhe dizer como isso nos tem faltado na igreja e fora da igreja.
gentileza. Tratar o outro de modo gentil. Jesus nos lembra, as religiões em geral também falam isso, que a regra de ouro da vida é fazer ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse. Quem de nós não quer ser tratado de um modo gentil, cortês, educado, polido? Quando concordamos, gentilmente concordamos. Quando discordamos, gentilmente discordamos. Mansidão ou qualquer outra palavra que queiramos usar. Por que temos que ser tão ríspidos? Vamos usar a palavra tão grosseiros. Quando isso acontece numa vida familiar, numa vida nacional, numa vida na escola, numa vida que mereça esse nome na igreja. Pilar de uma vida saudável é a gentileza. O terceiro é a tolerância. É uma palavra grega muito significativa, que tem muitos significados, muitas aplicações, e eu resolvi usar tolerância. A versão mais clássica que temos usado, às vezes traz longanimidade. É a ideia de agir de um modo paciente. Tolerância no sentido de resistência, de continuar caminhando junto, de continuar persistindo, mesmo quando aparentemente a vitória não virá. Esse é um pilar da vida. Nenhum de nós, nossa vida pessoal, pode desistir porque o trabalho é pesado. Pode desistir porque não vislumbra um bom resultado, que muitas vezes vem a longo prazo. Você sabe que hoje no Brasil se coloca diante de nós um grande desafio para quem tem dinheiro. Como e onde investir o seu dinheiro? Tem aqui especialista nesse assunto, não vou falar muito para não falar palavras indevidas. Mas todos dizem, você precisa ter paciência. Você não vai aplicar um dinheiro agora e amanhã você vai resgatar e ganhar X mil, só nas pirâmides que são criminosas. Você tem que colocar o seu dinheiro ali, você tem que esperar 6 meses, 1 ano, 2 anos, para você então colher os seus resultados. Isso é tolerância, paciência, resistência, longanimidade. Nossa vida é isso, e o apóstolo Paulo nos fala que isso é um pilar da unidade na família. Ele está falando da igreja. Ele usa uma palavra aqui no gerúndio, na nossa língua, em que ele diz assim, olha, suportando uns aos outros em amor, apoio mútuo. A ideia desse verbo aqui é carregar nas costas o outro. Aqui em nossa igreja, sempre nos cultos da manhã, a irmã Augusta vem cultuar conosco 104 anos. E ela precisa de alguém que a suporte. Não carregue no colo, mas a suporte, pegue no braço, porque os seus músculos, suas pernas, pela idade avançada, estão frágeis. Mas não é só a fragilidade muscular. Temos nossas fragilidades. Mas a unidade, quando nós nos dispomos a carregar a carga do outro, seja ela de que natureza for. Uma das histórias mais tocantes que eu já li está num livrinho muito curtinho, acho que nem se publica mais, de Philip Yancey, intitulado Igreja Como Se Importar. Agora está saindo a biografia dele, vou aguardar, já saiu em inglês, daqui a pouco chega em português, e vamos ler a autobiografia de Philip Yancey, certamente um grande livro. Ele conta uma história que na igreja em que ele participava, tinha uma pessoa com algumas deficiências mentais. Você não estava ali no culto, o pastor estava pregando, ele levantava, não é assim que está na Bíblia não, pastor.
você sabe o inconveniente, o mal-estar que isso provoca. Aí você sabia que aí era uma grande dificuldade, aí vinha um, tirava o rapaz da igreja, e era um problema. E o pastor já ficava, se aquele irmão estiver lá, o que eu vou fazer? Na hora da mensagem ele vai dizer, me atrapalhar completamente. Era uma igreja pequena, todo mundo ouvia. Mas aí, conta Felipe Hansen, imaginemos que esse homem com problema fosse o Mateus, só para imaginar, porque não é o caso absolutamente. Então, um casal sentou do lado dele, não disse nada, não fale, sentou do lado dele, e aos poucos foi orientando, foi crescendo uma amizade, e o problema desapareceu. Nunca me esqueci dessa história no livro do Felipe Hansen, Igreja, Por que se importar? Porque aquele homem precisava de apoio, sustentação, e às vezes era num abraço, e recebeu. E o problema, que era real devido à sua deficiência de ordem mental, foi resolvido. Porque não suportar, Mateus, sai daqui, vai para fora, está atrapalhando, como às vezes se faz com as crianças. Não, sentou do lado, vamos em casa almoçar, e o problema desapareceu. Todos nós precisamos de alguém que nos apoie. Eu preciso de pessoas que me apoiem. Você precisa, todos precisamos, porque todos nós temos uma área na vida que nós somos frágeis. Hoje, por exemplo, teve o Enem, estou vendo aqui a Ana, que parece que veio de lá, mas o pai foi levar, o pai foi buscar, estou supondo, não é? Os pais, não sei se foi a família toda, não sei, não é? Foram buscar, foram levar e foram buscar, porque ela precisa desse apoio, ela reconhece que precisa, e se alegrou, estou supondo, não fiz entrevista nenhuma, que ela gostou, saber que terminou a prova, mamãe e papai estão lá me esperando, eu volto, chegaram a tempo de vir para o culto ainda. É isso que é o apoio. Quem de nós não precisa disto? Todos nós precisamos. Esse é um pilar. E o apóstolo Paulo então vai colocando esse desejo, ele escreve essa carta, porque também naquela igreja muitas coisas eram discutidas, como todo ser humano sempre discute tudo, cada um quer ter razão, e disse, olha, vocês podem discutir, mas vocês querem ter unidade? Ele coloca então, no dizer de John Stott, esses pilares, esses 4 pilares que eu mencionei, e o último é ágape. Eu tenho pensado muito sobre esta palavra ágape. Geralmente nós pensamos nela como amor, e pensamos certo, mas ágape é também amizade. Ágape é também comunhão. Ágape é também encontro. Ágape é também culto. Isso aqui é uma ágape, essa nossa reunião. Então é uma palavra de uma riqueza que a nossa língua não consegue traduzir, coloca amor. Mas é muito mais do que isso, mas inclui o amor, é um sentimento, portanto, podemos dizer assim, de doação ao outro, em todas as áreas da vida. Quando há na família, e Paulo escreve aqui a igreja, quando há na igreja humildade, eu não sei mais do que ninguém, gentileza, eu trato o outro como eu gostaria de ser tratado, tolerância, quando eu me relaciono de um modo paciente, esperando que as coisas boas venham a acontecer, mesmo que demorem, apoio mútuo para aquele que precisa em sua necessidade, assim como eu preciso na minha, e ágape, amor, amizade, comunhão, aí há unidade. Unidade não é uma coisa teórica. Dizem alguns, inclusive, que os capítulos 1, 2 e 3 da carta de Paulo aos Efésios são teológicos, e que no 4, 5 e 6 ele é prático. Não concordo muito com essa divisão, porque na verdade eu agora vou mencionar algo que é profundamente teológico, e estão nos versículos seguintes que eu li, quando ele fala então que, olha, há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados,
há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos, está em todos. Isso é bastante teológico. Os versículos 4, é quase que uma doxologia aqui nos versos 4, 5 e 6, que é o que eu li. O que quer dizer Paulo com essa expressão, há um só Deus? Antes, há um só corpo, há somente um corpo. O apóstolo Paulo está dizendo que a igreja é uma só. Como o corpo que tem muitos músculos, muitos membros, muitas partes que o integram, mas o corpo é um só, e essa imagem ele belamente desenvolve em outras cartas, em que ele diz: será que o nariz é mais importante do que o olho? Às vezes eu ouço alguém dizer assim, quando vê uma pessoa que tem um ou outra dificuldade, diz: eu acho que enxergar é a melhor coisa, logo não enxergar é a pior dificuldade de alguém, porque não enxerga. Não dá para fazer essa comparação, porque enxergar é tão importante quanto andar é tão importante quanto sentir é tão importante quanto tocar, tão importante quanto ouvir. Há um só corpo, não são várias igrejas na igreja, mas uma só, é isso que ele está dizendo. E só tem um Espírito Santo, só tem uma pessoa da Trindade que nos abençoa, é só uma, e o Pai e o Filho encarregaram esse Espírito Santo para nos confortar, para nos consolar. Não tem dois Espíritos Santos, não vai nos orientar se fossem dois de modo distinto, é um só, a mensagem é uma só. Como também é uma só esperança, no sentido da espera da volta de Jesus. Todos esperam a mesma realidade. Verso 5, um só Senhor. E aqui muito provavelmente Paulo, que era judeu, estava pensando no grande Shema de Israel, como lemos em Deuteronômio, quando Moisés instruiu o seu povo para dizer: olha, só há o único Deus. Paulo está pensando nisso aqui, mas ele escreve em grego, não em hebraico, mas a sua mente era hebraica e grega. Uma só fé, uma só doutrina bíblica, é isso que ele está dizendo, fé aqui enquanto doutrina. Um só batismo, isto é, uma maneira de a salvação se tornar efetiva, visível, publicável, e o batismo é isso. Então ele diz: olha, nós temos que pensar que só há um Deus, e Ele é o Pai de todos. E aí ele faz essa conclusão que só pela poesia podemos entender. Este único Deus e Pai de todos é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É sobre todos. Ele é o Senhor. Pastor Davi, ao introduzir o momento de intercessão e a música em fervente oração, ele mencionou isso. Nós entregamos, mas ficamos com um pedacinho, achando que ficando com um pedacinho ainda vamos exercer algum controle. Ele mencionou isso, e o que o autor Paulo está dizendo aqui, que quem tem o controle, quem sabe das coisas é o Senhor. Eu gosto muito quando Tiago nos diz assim: olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou viajar, eu vou voltar, eu vou ser operado, eu vou cantar, qualquer coisa. Ele diz: olha, tudo bem, mas põe uma vírgula aí e diz: se Deus quiser. Se tem uma coisa que todos aprendemos na crise sanitária desses quase dois anos, foi exatamente isso. Quem de nós imaginou? Ninguém. Nem o maior escritor de ficção científica, nenhuma editora publicaria alguém que escrevesse: o mundo parou por tanto tempo. Nós não temos controle.
O Antônio Carlos Mateus, recentemente, numa conversa comigo, perdoe-me citá-lo, Mateus sem lhe consultar, ele fez essa expressão comigo: Israel, a gente não tem controle sobre as coisas. Mas admitir isso, por isso Paulo começa com humildade, é muito difícil, eu quero ter o controle. Porque no fundo, eu faço a comparação e concluo: se eu estiver no controle, as coisas vão acontecer e vão ser ótimas. Então Tiago diz: olha, se Deus quiser, porque Ele que sabe o que vai acontecer, Ele conhece o futuro. Se Deus quiser, se Ele concordar com o nosso projeto e entender que o nosso projeto é bom, é se Ele quiser. Ele pode interromper, Ele pode dizer não. Claro que será para o nosso bem, conquanto não venhamos a compreender, porque o poder de Deus não é para nos perturbar, mas para nos confortar. Ele é sobre todos. Ele age por meio de todos. De novo aqui, humildade. Ele age por meio do pastor da igreja, ele age por meio da banda da igreja, por meio dos diáconos da igreja, da diretoria da igreja. Sim, estão incluídos na categoria do todos. E no todos estão alguns que nós não mencionamos o nome. Isso quer dizer que Deus age através de você. Se você fizer uma análise na sua vida, quantas vezes você foi abençoada por pessoas que você não imaginava? Dali não vai sair nada, é a sua mente. Mas Deus usa aquele de quem a sua mente diz que não ia sair nada para abençoar você, sem que a pessoa às vezes sequer saiba. Essa é uma maravilha do Evangelho. A continuação do texto vai nos mostrar claramente isto, que Deus dá, segundo a medida da fé, da graça de Jesus Cristo, dons às pessoas para abençoar. Deus age por meio de todos. Às vezes gostaríamos que Deus mandasse uns anjos aí, umas coisas extraordinárias, espalhafatosas, inesquecíveis. Deus manda se Ele quiser, Ele é poderoso. Mas Ele me manda. Eu que tenho pouco valor, Ele manda você, e você pode abençoar os outros. Essa é a beleza da igreja, a beleza daquilo que Deus faz. E Ele termina: e está em todos. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, o corpo onde o Espírito Santo habita. Deus está em nós, Ele não é nós. Eu tenho que usar essa frase um pouco estranha na língua portuguesa, mas tem que ficar claro: Ele não é nós. Eu não sou Deus, mas Deus habita em mim. É porque Deus habita em mim que eu posso resistir às tentações. É porque Deus habita em mim é que eu posso superar as aflições. É porque Deus habita em mim é que eu posso transpor muralhas. É porque Deus habita em mim. É isso que, de maneira tão sintética, o apóstolo Paulo nos diz. Para que haja unidade. Eu quero terminar lendo um parágrafo escrito por um teólogo recente chamado Grant Osborne, que, fazendo um comentário a essa carta de Paulo, a esses versos, ele escreveu as seguintes palavras, que podemos aplicar em diferentes aspectos. A igreja hoje é dividida ao longo de denominações, etnias e estilos de culto. A igreja hoje é dividida, e não é meramente didática, é uma divisão em denominações, etnias, estilos de culto. Nós somos desobedientes a Deus, e há um prejuízo para a evangelização do mundo devido à nossa desunião.
nós precisamos, todos nós, quebrar essas barreiras antibíblicas e aprender a cultivar nossas diferenças e desenvolver uma profunda unidade para cumprirmos o propósito nosso neste mundo. A verdade pura e simples, que cada um de nós precisa do outro. É simples, muito simples. Mas a gente às vezes acha que não precisa de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Cada um de nós precisa um do outro. E cada um de nós tem muito para oferecer, para enriquecer a vida do outro. Nós precisamos descobrir, na experiência nossa, esta unidade de que o apóstolo Paulo está falando nesta carta. E um dos instrumentos desta unidade é a ceia do Senhor. Como é que era chamada a ceia do Senhor no período do Novo Testamento? Duas palavras. Uma era partir o pão, apenas isso, em função do ato que acontece ali. E a outra era ágape. Por isso que eu disse que ágape é mais do que amor. A ceia era ágape. Nós vamos agora, então, participar dessa celebração. Quero primeiramente perguntar se temos aqui alguma pessoa, além de mim, que não recebeu ainda os elementos da ceia. Tem alguém? Muito obrigado. Alguém aqui? Por favor. Todos vão receber. Está um pouquinho diferente, não é, gente? Porque para que haja segurança e ninguém possa ser contaminado, estamos usando este recurso. Mas, irmãos, quando a igreja celebrava o seu ágape, pão e vinho, as diferenças não entravam na festa. Só a unidade. Sentar-se à mesa, e a primeira mesa de Jesus foi uma única mesa, nem todos ali pensavam do mesmo modo. Mas naquela hora, só o pensamento de Jesus importava. Nas igrejas também, quando o pão era partido, as pessoas pensavam de modo diferente. Mas naquela hora, não tem mais diferença. É unidade. Ágape é unidade, é a festa da unidade. Por isso Jesus estabeleceu a ceia do Senhor. E ele nos diz o seguinte, estamos lendo no culto das 9 horas o Evangelho de João. Ele diz: Pai, ele ora assim ao Senhor: se esses meus discípulos forem unidos, o mundo vai crer. Em outras palavras, se não forem, o mundo não vai crer. O maior escândalo, portanto, na igreja em geral, é a falta de unidade. E na igreja comunitária em particular, é a falta de unidade. A ceia é um convite, portanto, à unidade. Todos são convidados, então, a participar.